Você está aqui porque sentiu algo. Não leu um título qualquer, não clicou por distração. Algo dentro de você reconheceu esse momento antes mesmo de sua mente processar. E eu preciso que você fique até o final, porque o que vou te revelar hoje pode ser exatamente o que seu espírito estava esperando ouvir. Você acordou hoje carregando um peso que não tem nome fácil. Não é tristeza, não é desânimo comum, é aquela sensação de estar na beira de algo, mas não conseguir ver o outro lado. É o cansaço de quem esperou muito, acreditou com força e ainda assim ficou olhando para as mãos vazias enquanto via outros receberem o que você pediu em oração. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. Você não está aqui por acidente. Esse encontro foi marcado. Não por um algoritmo, não por coincidência, não por sorte. Há uma inteligência, além da sua compreensão, que fez o seu dedo pausar exatamente neste vídeo, exatamente neste momento, exatamente neste dia da sua vida. E o que eu tenho para te dizer hoje não é motivação barata, não é promessa vazia, não é aquele tipo de conteúdo que te anima por 2 minutos e some como fumaça. O que vou te mostrar é a razão pela qual o atraso que você viveu não foi abandono. É a razão pela qual a dor que você carregou não foi punição. E é a razão pela qual o que está chegando para a sua vida carrega uma assinatura que o céu levou tempo preparando. Fica comigo. Isso é para você. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já chegou perto de desistir? Não de forma dramática, não um desistir barulhento, o desistir silencioso. Aquele que acontece dentro do peito quando você para de falar sobre seus sonhos em voz alta porque ficou cansado de explicar para pessoas que não entendem. Aquele que acontece quando você ajoelha para orar e as palavras travam na garganta porque uma parte de você não sabe mais se vale a pena pedir. Se você tem mais de 35 anos, e eu sei que muitos de vocês têm, esse sentimento é familiar demais, porque com o passar dos anos, a vida vai acumulando. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Falando camadas. Acumula frustração de relacionamentos que não deram certo. Acumula o peso de filhos que tomaram caminhos que você não escolheu para eles. Acumula a dívida que você jurava que quitaria até aquela data. E a data passou e a dívida ficou. Acumula o trabalho que não te realiza. O corpo que não responde mais como antes. E aquela sensação constante de que o tempo está passando rápido demais, enquanto as coisas que importam ficam paradas. Você não está fraco. Você está humano. E é exatamente por isso que o que eu vou te mostrar hoje precisa de atenção total. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que desistiu e alguém que está exausto. E o simples fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo até agora, me diz que você ainda não desistiu. Algo dentro de você ainda acredita. Mesmo que esteja enterrado debaixo de muitas camadas de decepção, ele está lá. E é esse algo que o céu está respondendo agora. Vou te contar sobre uma mulher chamada Mariana. Não é nome fictício.
para enfeitar o roteiro. É uma história real que eu recebi e que representa milhares de vocês. Mariana tem 48 anos, mora em Salvador. Criou 3 filhos quase sozinha, depois de um casamento que não sobreviveu à pressão financeira e aos erros de ambos os lados. Por anos, ela acordou às 5 da manhã para trabalhar, voltava tarde e ainda assim, no final do mês, o dinheiro não fechava. Ela orava, ela jejuava, ela ia à igreja com aquela fé teimosa que a gente mantém mesmo quando parece burrice manter. E por muitos anos, parecia que o céu estava em silêncio. As contas continuavam, a solidão continuava, a sensação de invisibilidade continuava. Mas Mariana não sabia de uma coisa. Ela não sabia que nos bastidores da vida dela coisas estavam sendo movidas, conexões estavam sendo preparadas, portas que ela nem sabia que existiam estavam sendo destrancadas. E quando a virada veio, não veio como ela esperava. Não foi um milagre instantâneo do jeito que ela tinha imaginado. Foi uma série de eventos que, olhando de trás para frente, ela conseguiu ver que estavam todos conectados, que cada atraso tinha colocado ela no lugar certo para receber o que estava reservado. Hoje, Mariana tem um negócio próprio. Um relacionamento que ela descreve como a primeira vez que se sentiu vista de verdade. E uma paz que ela jura que vale mais do que tudo que acumulou. Mas sabe o que ela me disse quando me contou essa história? Ela disse, no momento em que quase desisti, foi quando estava mais perto. Isso não é coincidência, isso é padrão. E vou te explicar o porquê disso acontece de uma forma que vai fazer sentido tanto para a sua razão quanto para o seu espírito. Existe um fenômeno que os psicólogos chamam de limiar de transformação. É o ponto em que uma pessoa está tão próxima de uma mudança real que a pressão interna atinge o nível máximo antes de romper. É o momento em que tudo parece mais difícil, mais pesado, mais impossível, justamente porque algo está prestes a ceder. Pensa comigo, quando você está fazendo uma cirurgia para remover algo que te adoecia, o pior momento não é antes da cirurgia. É durante o processo de cura, quando a ferida está aberta e o corpo está trabalhando para reconstruir. É nesse momento que a dor grita mais alto. Mas não porque está piorando, porque está sendo tratado. A espiritualidade e a ciência convergem aqui de uma forma poderosa. O doutor Bruno Medeiros, neurocientista que estudou por décadas os processos de transformação humana, documentou que as maiores mudanças na estrutura cerebral acontecem justamente no período imediatamente anterior ao momento em que a pessoa experimenta uma virada de vida. O cérebro literalmente está trabalhando mais forte, construindo novos caminhos neurais, dissolvendo padrões antigos, e isso gera desconforto real, físico e emocional. Do ponto de vista espiritual, o profeta Elias viveu exatamente isso. Um dos homens mais poderosos do Antigo Testamento, aquele que chamou fogo do céu, que enfrentou centenas de profetas falsos sozinho, chegou a um ponto em que pediu para morrer embaixo de uma árvore no deserto. Exausto, sozinho, sentindo que era o único que sobrou, que não adiantava mais. E o que Deus fez? Não deu um discurso. Não fez um milagre espetacular. Mandou um anjo com comida e água e disse, levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. O caminho é longo demais. Não disse que o caminho acabou, disse que você precisa de força para continuar, porque ainda tem caminho. Isso muda tudo. Se você está exausto hoje, não é sinal de que chegou ao fim. É sinal de que está no meio de algo maior do que você consegue ver de onde está. Agora preciso falar sobre algo que muita gente não tem coragem de nomear. A sensação de ter sido esquecido por Deus. Não é falta de fé admitir isso. É honestidade.
E honestidade é o primeiro passo para que a verdade possa te alcançar de verdade. Porque enquanto você fica fingindo que está bem, que sua fé está impecável, que não tem dúvida nenhuma, você cria uma armadura que impede até mesmo a graça de entrar. O Salmo 13 começa com Davi gritando: "Até quando, Senhor? Até quando você vai me esquecer?" Um homem chamado Homem segundo o coração de Deus, o rei mais glorificado da história de Israel, abriu a boca e disse: "Estou me sentindo esquecido." Isso foi registrado na Bíblia, não como exemplo de fraqueza a ser evitada, como verdade a ser validada. Você tem o direito de sentir o peso do atraso. Você tem o direito de não entender o silêncio, e ao mesmo tempo, o silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi processamento, foi preparação. Foi aquele tipo de amor que prefere te entregar algo completo a te dar algo pela metade antes da hora. Pensa naquele casal que espera por um filho por anos. Médicos dizem que é improvável. Eles oram, choram, passam por procedimentos dolorosos, atravessam noites de dúvida. E quando a criança finalmente chega, não é a mesma experiência de quem nunca esperou. Há uma profundidade no amor daqueles pais que só quem esperou pode entender. O atraso não foi negação, foi formação. O que Deus está formando em você através desse período de espera é algo que você não poderia ter recebido antes. Não porque ele quis te machucar, mas porque o recipiente precisava ter a forma certa para segurar o que estava sendo preparado para você. E aqui eu quero pausar um instante para te fazer refletir sobre algo que raramente aparece nessas conversas. A relação entre a dor que você viveu e a autoridade que você vai carregar. Toda autoridade espiritual genuína nasce do sofrimento atravessado. Não do sofrimento procurado, não da dor performática, mas da dor real que você não escolheu e que atravessou mesmo assim. Quando você sai do outro lado de algo que deveria ter te destruído e não destruiu, você não sai igual. Você sai com algo que nenhuma escola ensina, nenhum livro transfere e nenhum atalho produz. Você sai com a credencial do sobrevivente. E essa credencial tem um peso no espírito que muda tudo. Ela muda como você ora, porque você não está mais pedindo em teoria, está pedindo de dentro da experiência. Ela muda como você fala, porque suas palavras carregam o peso do que você viveu. Ela muda como você afeta as pessoas ao redor, porque elas sentem que você não está falando de um lugar de conforto, está falando de dentro da batalha. A dor que você atravessou não foi à toa. Ela estava construindo uma voz, uma presença, uma autoridade que você vai precisar para o que vem a seguir. Agora vou te falar sobre os sinais, porque existe uma diferença entre esperança ingênua e discernimento espiritual. E muita gente confunde os dois. Esperança ingênua diz: algo bom vai acontecer porque eu quero que aconteça. Discernimento espiritual diz: há sinais no espírito e na vida prática que indicam que uma mudança real está em movimento. Quais são esses sinais? Deixa eu te dar os 7 que mais aparecem antes de uma virada de vida real. O primeiro é o cansaço com o que era antes. Quando você percebe que o que funcionava para te anestesiar, seja distrações, relacionamentos superficiais, entretenimento vazio, seja trabalho excessivo, começou a perder o sabor. Quando você sente que não consegue mais ser feliz com o que antes satisfazia, não é depressão, é expansão. Você cresceu além do que tem e o seu espírito está recusando aceitar menos do que foi prometido. O segundo sinal é a interrupção de padrões antigos. Situações que sempre se repetiam na sua vida de repente pararam. Aquela relação tóxica que você não conseguia largar finalmente encerrou. Aquela oportunidade que sempre aparecia e te enganava não voltou mais. Quando os ciclos quebram, não é perda, é liberação. O terceiro sinal é a intensificação da oração e do desejo espiritual. Quando você começa a sentir uma sede espiritual mais intensa,
Quando o silêncio com Deus começa a pesar de um jeito diferente, quando você se pega buscando de uma maneira que parece urgente e profunda ao mesmo tempo, isso não é crise de fé, é sintonização. Você está sendo calibrado para receber. O quarto sinal é a chegada de pessoas novas na sua vida. Conexões inesperadas. Alguém que aparece de um jeito que não tem explicação lógica. Uma conversa que muda a direção do seu pensamento. Uma porta que se abre através de um encontro que parecia casual. Deus raramente opera sozinho. Ele usa gente. E quando as pessoas certas começam a aparecer, presta atenção. O quinto sinal é a volta de sonhos e desejos que você tinha enterrado. Aquilo que você queria quando era mais jovem, antes que a vida fosse ensinando você a diminuir suas expectativas, começa a voltar com força. Não como nostalgia, mas como urgência. Quando o seu coração começa a bater por algo que você achava que tinha abandonado, o céu está te lembrando do que sempre foi seu. O sexto sinal é o desconforto inexplicável com a sua situação atual. Não é ansiedade, não é ingratidão. É uma inquietação que não passa, aquela sensação de que você nasceu para mais do que está vivendo. Quando o lugar onde você está começa a ficar pequeno demais para quem você está se tornando, é porque você já cresceu além dele. E o sétimo sinal, talvez o mais poderoso de todos, a paz que não faz sentido. Em meio a situações que deveriam te destruir, uma calma inexplicável. Não ausência de sentimento, mas uma fundação que não cede. Paulo chamou de a paz que excede todo entendimento. Quando você está no olho do furacão e de alguma forma consegue respirar, isso é Deus te dizendo que o que está no caminho não vai te destruir, vai te definir. Se você reconheceu pelo menos 4 desses sinais na sua vida agora, você não está imaginando. Você está na beira de algo. Mas preciso ser honesto com você sobre algo que a maioria dos conteúdos espirituais não tem coragem de dizer. A mudança que está vindo vai exigir algo de você. Não está chegando enquanto você fica exatamente onde está, fazendo exatamente o que faz, pensando exatamente o que pensa. O céu não entrega destino para quem não está em movimento. Bênção não cai no colo de quem está deitado de costas esperando. Existe um princípio bíblico que muita gente cita errado. Pede e será dado, buscai e encontrareis, batei e se vos abrirá. As 3 palavras, pedir, buscar e bater, são verbos ativos, são ações. Há uma progressão de intensidade ali. Você pede, mas depois você busca, e quando a busca encontra resistência, você bate. Bater pressupõe que a porta está fechada. Pressupõe que você chegou até ela. Pressupõe que você tem a intenção de entrar. Qual é a porta que está na sua vida agora que você precisa parar de observar de longe e começar a bater de verdade? Para alguns de vocês, essa porta é um relacionamento que precisa de coragem para ser consertado ou encerrado. Para outros é um negócio, uma ideia, uma habilidade que você sabe que tem, mas continua engavetando por medo de não dar certo. Para muitos é a porta da saúde, de hábitos que você sabe que precisa mudar e que continua adiando para a próxima segunda-feira que nunca chega. E para alguns, a porta é a mais íntima de todas, a porta do perdão. O perdão de alguém que te machucou de um jeito que ainda dói. Ou o perdão de si mesmo por erros que você continua carregando como se fossem correntes. Eu preciso que você ouça isso com toda a força que essas palavras podem ter. Você não pode entrar em uma nova temporada carregando o peso da temporada anterior. Não é fraqueza soltar, é sabedoria. É a decisão de não deixar que o que aconteceu no passado roube o que está reservado para o futuro. E sabe o que acontece quando você escolhe soltar de verdade? Não só com as palavras, mas com o coração, não só em oração, mas na decisão prática de parar de reviver aquilo que já passou. Um espaço se abre, um espaço que estava ocupado por dor,
por ressentimento, por aquela narrativa que você contava para si mesmo toda vez que tentava avançar. E é nesse espaço vazio que as coisas novas conseguem entrar. Deus não coloca coisa nova em recipiente cheio de coisa velha. Soltar não é perder. Soltar é fazer lugar para o que vem. Vou te falar sobre identidade agora, porque uma das maiores batalhas espirituais que existem não é sobre circunstância, é sobre quem você acredita que é. Em Juízes capítulo 6, tem uma cena que é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Um homem chamado Gideão está escondido em um lagar, debulhando trigo às escondidas para que os inimigos não o encontrassem. Ele é um homem de medo, de escondes, de sobrevivência. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz: "O Senhor está com você, ó valente guerreiro." Gideão, valente guerreiro, escondido em um buraco. O anjo não chamou Gideão pelo que ele estava sendo, chamou pelo que ele era destinado a se tornar. E não foi bajulação, não foi motivação, foi declaração profética de identidade real. Alguém tem te chamado pelo nome errado por tempo demais. A voz da família que disse que você não ia longe. A voz do fracasso que gritou tão alto que você começou a acreditar. A voz das relações que te diminuíram até você aceitar um tamanho menor do que o seu. Mas existe uma voz mais antiga, mais profunda e mais real do que todas essas. É a voz que te conheceu antes que você fosse formado no ventre. É a voz que gravou um propósito no seu espírito antes mesmo que você soubesse como se chamar. E essa voz não está dizendo talvez, não está dizendo um dia, está dizendo agora, está dizendo você, está dizendo que o que foi prometido não foi cancelado, foi guardado. Quero que você faça algo agora mesmo enquanto ainda está assistindo. Coloca a mão no peito por um segundo. Sente o coração batendo. Esse batimento não é automático no sentido de vazio. É sustentado por uma decisão que é renovada a cada segundo. A decisão de que você ainda tem propósito aqui. Enquanto esse coração bate, a história não acabou. Enquanto esse coração bate, a promessa está viva. Enquanto esse coração bate, há tempo para o que foi prometido se cumprir. Você está vivo. Isso não é detalhe, isso é declaração. Quero falar sobre o tempo agora, especificamente sobre o tempo de Deus. Porque essa é uma das maiores fontes de angústia para quem está em espera. No hebraico bíblico existem duas palavras para tempo. Cronos é o tempo cronológico, o relógio, o calendário, os dias que passam, os anos que acumulam. Kairos é o tempo de oportunidade, o momento certo, o ponto de convergência em que tudo se alinha para que algo específico aconteça. Você tem vivido no Cronos, contando os dias, observando os anos, calculando quanto tempo ainda vai levar. Mas Deus opera no Kairos. E no Kairos, um momento pode recuperar anos. Uma porta aberta no tempo certo pode compensar décadas de espera. Uma conexão no momento certo pode mudar a trajetória de toda uma linhagem. José passou 13 anos como escravo e prisioneiro no Egito. 13 anos de Cronos. E quando o Kairos chegou, em um único dia ele saiu da prisão para o palácio. Em um único dia. O que o Cronos não conseguiu em 13 anos, o Kairos fez em 24 horas. Você está medindo o seu atraso em Cronos. Deus está preparando o seu momento em Kairos. E quando o Kairos chegar, você vai olhar para trás e entender que cada dia de espera foi um detalhe que estava sendo colocado no lugar para que aquele momento específico pudesse acontecer exatamente do jeito certo. Mas preciso te dizer algo sobre o Kairos que muita gente não conta. Ele é reconhecido, não apenas recebido. Isso significa que quando o seu momento chegar, ele não vai chegar com placa escrita. Ele vai chegar como uma oportunidade que exige discernimento para ser vista. Como uma conversa que poderia parecer casual,
mas que você precisa reconhecer como divina, como uma ideia que poderia parecer sua, mas que vem de outro lugar. Por isso, o trabalho que você faz agora, no silêncio, na espera, no preparo, não é tempo perdido. É o treinamento do seu discernimento para que, quando o Kairos aparecer, você não deixe passar. Agora vou te dar algo prático, porque espiritualidade sem prática é como mapa sem pernas. Te mostra onde ir, mas não te leva até lá. Existem 3 posicionamentos que você precisa assumir agora para receber o que está chegando. O primeiro é o posicionamento da gratidão radical. Não a gratidão de fingir que tudo está bem, quando não está. A gratidão que reconhece que, mesmo no meio da luta, há evidências da fidelidade de Deus na sua vida. Pensa em 3 coisas que você tem hoje que pediu em oração em algum momento do passado. 3 coisas que já foram respondidas. Quando você ancora sua fé nas respostas anteriores, você constrói uma fundação de confiança que o desânimo não consegue derrubar. A neurociência confirma isso. Estudos da Universidade de São Paulo mostraram que praticar gratidão deliberada por 21 dias consecutivos literalmente reconfigura os circuitos de recompensa do cérebro, aumentando os níveis de dopamina e serotonina de forma mensurável. O que a ciência descobriu recentemente, a Bíblia já mandava praticar há milênios. Em tudo dai graças. O segundo posicionamento é a declaração de identidade. Todo dia, antes de sair de casa ou de começar o trabalho, você precisa se lembrar de quem você é. Não o que aconteceu com você, não o que disseram de você. Quem você é, filho do Deus vivo, portador de um propósito que não depende de validação humana, construído para atravessar o que está atravessando sem ser destruído por ele. Isso não é autoajuda superficial, é alinhamento espiritual. Quando a sua identidade está ancorada no que Deus diz sobre você, as circunstâncias perdem o poder de te definir. O terceiro posicionamento é a ação de fé. Uma ação, por menor que seja, que corresponda ao que você acredita que está por vir. Se você crê que um negócio está chegando, faça uma pesquisa, escreva uma ideia, fale com alguém sobre o seu sonho. Se você crê que um relacionamento saudável está no caminho, trabalhe na sua saúde emocional, saia do isolamento, permita conexões novas. Se você crê que cura está chegando, marque a consulta, comece o hábito, tome a decisão que você tem adiado. Fé sem obras é morta. Não porque Deus precise de prova de que você acredita, mas porque a ação física abre um canal espiritual. É o seu espírito dizendo para o universo: eu estou pronto para receber. Preciso falar sobre um inimigo específico agora. Um inimigo que é responsável por mais destinos perdidos do que qualquer outra coisa. Esse inimigo se chama comparação. No Brasil de hoje, com as redes sociais onipresentes, esse inimigo ganhou poder que nunca teve antes. Você acorda e em 30 segundos já viu a vida aparente de 50 pessoas que parecem estar à frente de você. Casamentos que parecem perfeitos, negócios que parecem prósperos, corpos que parecem ideais, filhos que parecem realizados. E o veneno da comparação não mata de uma vez, ele paralisa. Ele te faz gastar energia emocional, medindo o seu caminho pelo ritmo de outro, sendo que cada vida tem um tempo, cada propósito tem uma rota, cada destino tem uma velocidade própria. Abraão recebeu a promessa do filho aos 75 anos. Moisés começou o maior trabalho da sua vida aos 80. Ana orou por décadas antes de segurar Samuel nos braços. Se eles tivessem comparado o próprio tempo com o tempo dos outros ao redor, teriam desistido antes do cumprimento. O seu momento não está atrasado em relação ao de ninguém. Ele está exatamente no tempo em que deveria estar, avançando no ritmo que a sua história específica exige. Para de olhar para o lado. Olha para frente. Olha para cima.
É lá que a sua resposta está. E tem mais uma coisa sobre a comparação que precisa ser dita. Ela não só paralisa, ela distorce. Quando você passa tempo demais medindo a sua vida pela vida dos outros, você começa a querer o destino deles em vez do seu. E aí você desperdicia energia orando por uma vida que não foi desenhada para você, correndo atrás de um sonho que não é seu, construindo um futuro que vai parecer vazio mesmo quando chegar, porque nunca foi o que o seu espírito realmente queria. O seu sonho, o de verdade, o que está lá no fundo antes de qualquer influência externa, esse é o único que vai te satisfazer quando for cumprido. Porque ele foi costurado no seu interior com precisão. Ele tem o seu formato, ele tem a sua impressão digital. Ninguém mais pode vivê-lo por você e você não consegue viver o de mais ninguém com a mesma plenitude. Volta para o seu, volta para a sua oração, volta para o seu propósito. É lá que está a sua paz. Chegamos a um ponto do vídeo onde preciso te perguntar uma coisa de frente. O que você está esperando que só Deus pode fazer? Não o que você quer de uma promoção ou de um dinheiro extra. O que você carrega no fundo do coração que parece grande demais para a lógica, impossível demais para o esforço humano, distante demais para o seu histórico. Esse pedido que você guarda porque tem vergonha de falar em voz alta, porque parece pretensioso ou ingênuo. Esse sonho que você enterrou porque a vida foi ensinando você que ele era grande demais para gente como você. Preciso que você saiba de algo. A grandeza do seu pedido não é ofensa para Deus. É honra. Porque um pai não se sente diminuído quando o filho pede grande. Ele se sente invocado. E o que foi colocado dentro de você como desejo não chegou por acidente. Desejos profundos são convites divinos. São o mapa do seu propósito escrito na linguagem do seu coração. Deus não planta no seu interior algo que ele não tem intenção de regar. O sonho que não morre, mesmo depois de tudo que tentou matá-lo, é o sonho que tem raiz em algo eterno. E raiz eterna não se arranca com ventos temporários. Estamos chegando ao final. E eu quero que você saia daqui com algo que você possa carregar. A batida que você sentiu ao clicar neste vídeo era real. O que você experimenta no seu espírito neste momento é real. Não é emoção gerada por música de fundo ou retórica elaborada. É o seu espírito respondendo a uma verdade que ele já conhecia e que precisava ouvir de novo em voz alta. Você não foi esquecido. O atraso não foi punição. A espera não foi desperdício. Cada lágrima que você chorou em silêncio foi vista. Cada oração que você murmurou na madrugada foi ouvida. Cada vez que você escolheu continuar quando tinha todo o direito de parar, foi registrado. E agora, algo está se movendo. Não no futuro distante, agora. Nessa temporada específica da sua vida, forças estão sendo alinhadas, portas estão sendo preparadas, pessoas certas estão sendo posicionadas e o que estava sendo formado em câmera lenta está prestes a aparecer em velocidade que vai te surpreender. A Mariana de Salvador que te contei no começo não era especial no sentido de ter sido escolhida acima de outras pessoas. Ela foi escolhida no mesmo sentido que você foi escolhido, por ter chegado até aqui sem largar a fé, por ter continuado mesmo quando não fazia sentido continuar. E você continua, está aqui, está ouvindo, está sentindo. Isso já diz tudo sobre quem você é. Deixa eu te falar uma última coisa antes de encerrar. Existe um momento na vida de toda pessoa que foi escolhida para algo grande, em que ela precisa tomar uma decisão. Não uma decisão de circunstância, não uma decisão de logística, uma decisão de alma. A decisão de acreditar de novo, de abrir mão da armadura que a decepção construiu ao redor do coração, de permitir que a esperança, essa coisa frágil e ao mesmo tempo indestrutível, volte a ocupar o espaço que a dor tomou.
Essa decisão não é ingenuidade, é coragem. É provavelmente o ato de coragem mais difícil que existe, porque a esperança, que já foi frustrada uma vez, tem custo. Custa a vulnerabilidade de se expor novamente. Custa admitir que você ainda quer. Custa a humildade de dizer que não desistiu. Mas eu te garanto, quem chegou até aqui neste vídeo não chegou por acidente. Você não assistiu isso tudo por puro entretenimento. Algo em você estava com fome dessa palavra. E agora que ela chegou, a decisão é sua. Você vai permitir que ela aterrize de verdade? Vai deixar que o que foi dito aqui hoje saia do nível do racional e desça para o nível do espírito, onde as coisas realmente mudam? Essa é a minha última pergunta para você hoje. E a resposta não é para mim. É para você mesmo. Antes de fechar, quero te dar uma tarefa simples. Hoje, antes de dormir, escreve em algum lugar, no papel, no celular, onde preferir, uma frase. Uma única frase que começa assim: eu acredito que Deus está me preparando para... Completa com o que está no fundo do seu coração. Não o que parece razoável, o que é real. E guarda esse papel. Guarda essa nota. Porque dentro de um tempo você vai olhar para ela e vai entender tudo que hoje ainda parece confuso. A promessa não morreu. Ela estava sendo preparada. A temporada de invisibilidade está terminando. O que veio após o silêncio sempre é mais poderoso do que o que havia antes dele. Você não chegou até aqui para ficar aqui. Você chegou até aqui para ser lançado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.